Graça e paz, tudo bem? Hoje eu quero te trazer uma palavra para que você entenda que Deus é soberano, que a palavra dele é soberana sempre e tem que ser obedecida à risca. Nós precisamos entender primeiramente o seguinte: existem os 10 mandamentos. Ninguém vai cumprir os 10 mandamentos. Ninguém vai cumprir os 10 mandamentos. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Exatamente porque nós, em algum momento, descumprimos a palavra do Senhor. Para isso que existe o sacrifício de Jesus, para que o seu sangue nos purifique de todo o pecado. Assim como na Páscoa, lá no dia da Páscoa, na saída do Egito, no dia da morte do primogênito, foi sacrificado um cordeiro, o seu sangue foi aspergido na porta, para que o espírito de morte não entrasse naquela casa. Para que o espírito de morte... Aquelas pessoas que não acreditaram nisso, não colocaram sangue, morreram. É bom uma pessoa morrer? Não, mas aconteceu. Mesmo que fosse do povo de Israel, se ele não acreditou. Então essa palavra que eu quero dizer para você é que o diabo, ele inseriu no mundo algumas mentiras que infelizmente nós acreditamos, e principalmente nós cristãos, que não deveríamos acreditar, acreditamos. Acreditamos na mentira sobre a bondade do mundo e desacreditamos na bondade de Deus quando vemos alguma situação catastrófica. Como é que você consegue acreditar na bondade de Deus quando você vê uma pessoa morrendo? Você acha que Deus não é bom porque alguém morreu. Porém, o homem pecou e por causa do pecado veio a morte ao mundo e Deus projetou um plano de salvação, de tirar o homem do pecado e ligar esse homem novamente com Deus através do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus. Então nós temos a oportunidade de sermos purificados pelo sangue de Jesus, purificados pelo sacrifício de Jesus naquela cruz e recebermos o Espírito Santo para que com o Espírito Santo em nós, ele nos domine, ele nos controle, ele nos oriente. Como assim controlar? Então eu não vou ter ação, não vou mais agir pelas minhas próprias ações. Não é que você não vai agir pelas suas próprias ações, é que você vai agir agora de acordo com o que o Espírito Santo te direciona. Quando você estiver lá, eu posso ir pela esquerda ou pela direita, e você falar bem assim: olha, o Espírito Santo não está mandando eu ir nem pela direita e nem pela esquerda, ele está mandando eu seguir reto. Então você vai seguir reto. Ué, mas existe um caminho pela direita e existe um caminho pela esquerda. Aqui direto eu não estou vendo nada, mas se ele mandou, segue. Mas eu não estou vendo, segue, que vai se abrir o caminho, porque se ele mandou é porque é para ir. E se não se abrir o caminho, continuar tendo dificuldade, a árvore eu tiver que passar, mas se ele mandou ir pelo caminho, mas não é bom, se ele mandou é porque é o melhor caminho. Bom é a direita. Não, ele mandou o meio. Não, mas bom é a esquerda. Segue. E eu vou te provar. Samuel, capítulo 1 Samuel, né? Capítulo 15, aqui no versículo 2. Olha só o que Deus faz, fala para Saul, através de Samuel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Consagre ao Senhor, ou seja, separe. Para destruição, vai ser separado para ser destruído. Não é separado para comer, não é separado para usar, não é separado para nada. É para destruição. Agora vão, ataque os amalequitas, consagre ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, é feminicídio mesmo. Crianças, é o que você está ouvindo mesmo. Recém-nascido, é essa atrocidade mesmo. Bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Olha só. Saul reuniu. Deus falou para não poupar nem recém-nascido, nem criança, nem o boi.
Nem os pets. Matar tudo. Matar uma pessoa é bom? Não. Então Deus é mau? Também não. Olha como é que é complicado. Ah, mas você está vendo o Velho Testamento, a gente vive pela graça. Deus não muda. Ele continua agindo como Deus, cumprindo a sua justiça para com aqueles que não estão lavados com o sangue do Cordeiro. A justiça de Deus contra os amalequitas aqui é exatamente porque o sangue do Cordeiro não está aspergido sobre eles. Então, para aqueles que o sangue do Cordeiro não estão aspergido, a ira de Deus, a justiça de Deus, ela continua se cumprindo. A justiça de Deus, ela continua se cumprindo nos dias atuais, porque a palavra de Deus diz que ele não muda. Então não existe essa de que no Novo Testamento, eu vivo pela graça, tudo mudou. Não. A graça é o sangue de Jesus que eu não mereço, aspergido por mim. Aí quando eu acredito, é como se eu estivesse lá no Egito, lá, passando o sangue sobre a porta, impedindo que o anjo da morte venha sobre mim. Por isso que a palavra de Deus diz assim, a maldição sem causa não pega. Por que maldição sem causa não pega? Qual é a causa da maldição? A maldição vem atrás de um pecado. Só que esse pecado, quando ele é coberto pelo sangue, não existe mais. Ele foi coberto. Como diz a palavra de Deus, ele foi jogado no lago de esquecimento. Ele não existe, gente. A palavra de Deus é que Deus esquece os nossos pecados. Ele esquece os nossos pecados. Então o sangue do Cordeiro, ele já nos purificou. E aí para você ver como é que Deus reprova. Aí a gente continua lendo aqui, a partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porque ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou a noite toda ao Senhor por Saul. Olha só. Deus, ele é onisciente, sabe de tudo. Saul estava lá num lugar, Samuel lá no outro. Diz, ó Samuel, Saul está descumprindo. Me arrependo, vamos ter que fazer vamos fazer alterações. Só que Samuel ainda ficou a noite toda, mano, intercedendo por esse cara. Isso é para você entender que uma atitude de desobediência, mesmo que pareça boa, ou que seja uma atitude boa, porém com a reprovação de Deus. Como é que tem uma atitude boa sem a reprovação de Deus? Porque poupar a vida é bom, mas se Deus não mandou poupar, não é bom. Complicado. E aí, de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, versículo 12. Mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi a Gilgal. Olha como a pessoa já começou a subir. Olha como é que o mundo, iludidos pelas mentiras do diabo, ele começa a, você merece. Sabe o termo que a gente usa muito agora? A gente, vírgula, né? Que eu nem uso, mas o termo que as pessoas muito usam hoje, eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Sabe? Aí eu mereço esse sanduíche aqui, eu vou me acabar nele, porque eu passei a semana toda trabalhando, eu mereço. A gente não fala isso, fazendo que é errado, tá? Só tô dizendo, a gente não fala eu mereço. Ah, o cara vai lá e trabalha, e aí vai no final de semana, bebe cerveja, mas eu mereço, trabalhei a semana toda, vou me encharcar de bebida mesmo. Você merece. É algo bom. E Samuel, né, ouviu que Saul merecia ser honrado, e ele ergueu um monumento em honra a ele mesmo. Quando nós precisamos honrar sempre a Deus em tudo. Ah, mas eu não mereço ser elogiado. Ah, tudo bem, se as pessoas te elogiarem, glória a Deus. Porque significa que Ele está me conduzindo pelos lugares certos. Quando você não dá glória a Deus por qualquer ação boa que seja que está acontecendo na sua vida, você está cometendo um pecado. Porque,
foi Ele que nos deu esse ar. Na hora que Ele quiser tirar, nada que você faça, nada que você queira, nada que você tenha poder de fazer, vai mudar. Então, glória a Deus. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Olha só, já viu Samuel? Oh, Deus te abençoe. O Senhor, eu obedeci o que Deus mandou. Eu fiz tudo o que Ele mandou. Samuel, porém, perguntou: então por que balido de ovelha é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Olha só. Matou até recém-nascido e criança, mas os bois eles guardaram. E o rei também, né? Meu Deus, o cara mata criança, mata adolescente, ou criança, recém-nascido, mulheres, todo mundo. Mas os bois eu poupei e eu obedeci a Deus, porque eu fiz algo que é bom para esses homens aqui. Né? Agora, matar crianças e bebê era legal, mas deixar os bois lá era bom demais. Tá vendo como é que a justiça de Deus não é a nossa justiça? É diferente. Era para exterminar. Aquele povo era igual aquele povo da época de Noé. Deus falou: Noé, entra na tua arca, os animais eu já coloquei os animais lá dentro, agora você e tua família entra, fecha a porta. Um dia vai chegar, gente, o dia que Jesus vai julgar o mundo e a porta vai se fechar para muita gente. E o meu juízo vai cair sobre todo esse povo que não acreditou. E a chuva veio num tempo que não havia chuva e inundou tudo. Cara, não chovia. O povo não sabia que era chuva, mas vai chover. Deus só molha os campos com relva, ou seja, com aguinha, sabe? Chuva. E ainda vai vir já uma que vai inundar tudo. Esse homem é maluco. Não acreditaram no que o Senhor falou. E aí Saul não acreditou no que Deus falou. Os homens aqui estão doidos por essa carne aí. E ainda disse que era para sacrificar. Mentira que era para sacrificar, gente. Para sacrificar o Senhor. Eles queriam comer. Só que como Samuel já chegou reprovando, você obedeceu? Então por que estou ouvindo isso? Aí ele já mudou o assunto. Até porque olha aqui no versículo 5. Não, perdão. Versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até sul e a leste. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército, ou seja, não foi os caras, Saul, tá? Não é só o exército, mas Saul e o exército pouparam e o melhor das ovelhas e dos bois e bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Será que era para sacrifício? Não era. Era inútil para quê? Para comer, para uso, para benefício próprio. A gente tem mania de querer, isso aqui me beneficia, isso aqui é para meu benefício próprio. Então Deus, deixa aqui. Deus falando bem assim, larga. Não, Deus, mas isso vai me ajudar lá na frente com isso. Larga. Não, Deus, mas isso vai... Solta, mano. Pelo amor de Deus, isso vai te matar. Solta. Isso vai te matar. E Deus mandando você soltar, mas você não solta, mano. E Samuel disse, aqui no versículo 17, embora pequeno aos seus próprios olhos, né? Saul se sentia pequeno aos próprios olhos. Você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor não o ungiu como rei sobre Israel?
e o enviou numa missão ordenada: vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Ímpio, então não era um povo bonzinho. Os amalequitas guerreiros contra eles até os que tenham eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque ele se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Ainda falou com muita exclamação. Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag. Deus mandou trazer alguém, gente. Mandou matar todo mundo. O rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição. Do que estava consagrado a Deus, ou seja, separado a Deus, eu peguei o melhor. Ou seja, o ruim eu consagrei a Deus. O melhor tempo é para mim. O tempo que eu estou cansado, o tempo que eu estou triste, desanimado, que eu não quero saber de nada, que eu estou depressivo, esse eu dou para Deus. Quando eu estou bem, para que eu quero? Agora, o pior tempo, a pior oferta, o que me sobra, esse eu dou para Deus. Agora o melhor é meu. Daquilo que é separado para Deus, aquilo que eu tenho que dar a Deus, eu fico com o melhor para mim e o pior vai para Deus. O inútil, lá atrás a gente leu que o que era inútil, eles destruíram. O que era desprezível, ele diz, gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. O que era desprezível, gente, eles deixaram de lado. Agora, a sobra, sabe? Eu recebi lá, eu vou dizimar e ofertar, eu vou dizimar a Deus o que sobrar. Se sobrar, eu dou. Se não sobrar, aquilo que é inútil, aquilo que não me serve, aquilo que não me resolve. Meu Deus. Com a própria boca, Saul confessou o pecado maior ainda. Aí no 19, por que você não obedeceu ao Senhor? Porque ele se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Uma pergunta, né? Disse Saul, mas obedeci. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificar ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Gente, olha só por que é mentira. A intenção dele e como eles separaram para eles achando que Deus ia permitir isso. Deus não vai fazer nada. É o que eu falei no início. Deus não mudou. Às vezes você fica, Deus não vai fazer nada. Se era para Deus e ele mandou destruir, quando você destruiu, ou seja, já estava sacrificando. Qual a intenção de eu guardar esses holocaustos, esses animais úteis, bom, gordo, para depois fazer um altar e matar eles ali? Oh Deus, obrigado pela guerra, tô matando esse animal. Morreu do mesmo jeito. Qual é a diferença de morrer lá? Porque ia ter uma cerimônia. Às vezes a gente quer fazer cerimônia demais nas igrejas. Uma coisa... E Deus quer o simples. Só mata, mano. Mata logo, isso aí acabou. Mata esse pecado da sua vida, acabou. Não precisa fazer uma cerimônia para que eu vou deixar o pecado. Eu vou fazer um ato de unção contra o pecado e que não sei o quê. Mano, só para de fazer essa porcaria. Só para, velho. Só para de fazer isso. Para de cometer o adultério. Para de mentir. Para de roubar. Para de enganar. Só para, mano. Deus tem algo melhor para você. Deus quer fazer algo diferente na sua vida, quer transformar a sua vida, sua casa, seu coração. Só creia que quando aquele sangue é aspergido em você, do Calvário, através de Jesus, você não merece mais ele. Para de querer se honrar, me honra diante das pessoas.
Quem tem que ser honrado é Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Yahvé, Todo-Poderoso, deu o seu único filho em amor a mim. Ele era Deus, desceu, que a palavra diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, para que nós se relacionássemos com eles, entendêssemos essa koinonia, esse relacionamento com ele. Nos apresentou um Deus Pai, e não mais um Deus de guerra, um Deus de destruição, igual ele se mostrava no Velho Testamento, e se mostrou um Deus Pai. E por que eu falei lá no início que Deus não muda? Ah, mas você falou que Deus não muda. Ele não muda. O Pai corrige o seu filho. Agora, antes ele só destruía e corrigia os inimigos. Agora ele é pai, porque ele quer dizer o seguinte: olha, eu não vou corrigir só os inimigos, eu vou corrigir você. Então o tempo da graça não é porque, agora a gente vive na graça, não tem destruição, não tem isso aqui. Não, isso aqui continua, porque isso aqui é por os que não acreditam no sangue de Jesus. Isso aqui ainda existe para os que não acreditam no sangue de Jesus. Mas para os que acreditam no sangue de Jesus, continua tendo. Só que de uma forma diferente. É uma correção de pai. Então o pai está te corrigindo agora. Ouça. Obedeça a minha palavra por completo. Ué, pastor, mas você disse que os 10 mandamentos lá, quando você fala de mandamentos, a gente não consegue cumprir. É a graça de Deus. Sim. Você não consegue cumprir porque nós somos pecadores e vamos pecar, vamos cair, vamos tropeçar. E o pai vai nos corrigir e a gente precisa se consertar. Então estou falando aqui, se você peca, se você rouba, não é que você, eu roubava, mas agora Deus entrou na minha vida e ele vai mudar, eu não vou roubar mais. Se você mente, não vou mentir mais. Eu vou seguir. Não é que você não... é porque eu quero dizer o seguinte, que os 10 mandamentos, o pecado, a gente vai descumprir ele em algum momento. Mas quando a gente tem Cristo em nós, pode acontecer um tropeço, mas que seja um acidente. Porque ninguém tropeça numa montanha que está vendo, visível. Você tropeça numa pedrinha. Né? Num meio fio lá que você topa, que você calcula errado a passada e pisa. Às vezes você está vivendo uma situação, você está calculando errado algo, e aí você tropeça. Você fala, poxa Deus, perdão, eu calculei errado aqui. Ou eu me soberbeci, achei que eu era bom demais. E para a gente finalizar, disse Saul, né, depois que Saul disse que obedeceu, aqui no versículo 20. O Senhor, seu Deus, em Gilgal, Samuel, porém, respondeu. Que aqui ele era para sacrificar ao Senhor, seu Deus, né? Não é nosso Deus mais, né? Em Gilgal. Aí Samuel fala, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Não é que Deus não quer ofertas, sacrifícios, mas ele não prefere mais que você obedeça. Porque se você está obedecendo e ele não pediu sacrifício, tá ok. Agora se ele falar sacrifique, aí você obedeceu, tá sacrificando. Obedeceu. É uma obediência do mesmo jeito. Ou seja, sempre a obediência vai ser primeiro. Porque quando você está sacrificando, é cumprindo uma obediência. Quando ele te manda fazer algo e não é o momento de sacrifício, continua sendo uma obediência. E ele continua, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E a arrogância, lembra que ele fez algo para ele? Como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Muitos líderes são arrogantes e acham que tem créditos com Deus, que acham que você tem alguma coisa com Deus, que acham que você pode fazer alguma coisa por Deus, que acha que você, Deus, porque eu fiz, me ajuda dessa vez, Deus, porque eu te honrei, me lembra de mim agora. Meu amigo, tudo que você fez foi por Ele, para Ele, e por causa dEle, porque o Espírito dEle está em você. Então não é por você, então não seja arrogante. Não levante um monumento à sua honra, igual o Saul fez aqui, levantando um monumento à minha honra, porque eu já dei muito,
porque eu já ofertei muito, porque eu já ajudei tantas pessoas, porque eu já fiz isso, porque você está levantando um altar de honra para você. Quando é que Jesus mandou você falar isso? A gente erra, inclusive hoje, quando a gente dá um testemunho honrando a si mesmo. Olha, eu fui dizimista fiel, e aí Deus me honrou, e eu hoje tenho uma casa, um carro, e eu fiz isso e aquilo outro. Será que você está honrando a Deus e a palavra dele quando você fala assim? Você está honrando a si mesmo. Está fazendo igual o Saul. Está levantando um altar para você mesmo, em honra a você mesmo. Sabe por quê? Porque você não está honrando a Deus. Olha, hoje eu conquistei uma casa, um carro, graças ao Senhor, porque Ele me abençoou. Sem eu merecer, Ele me deu sabedoria e eu conquistei tudo isso. E Ele me deu. Não foi porque eu dizimei. Não foi porque eu ofertei. Porque se fosse porque eu ofertei, não é uma graça. É porque eu fiz. Então isso não é uma graça de Deus para minha vida. Isso é um pagamento. Você está me entendendo? Isso é um pagamento. Eu ofertei e eu dizimei porque eu obedeço. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. As pessoas sacrificavam quando elas pecavam. Então é melhor obedecer, porque se você pecou e precisa sacrificar, não é bom, porque você desagradou a Deus. Ah, mas dízimos e ofertas não eram por pecado, eram voluntários para que se mantivesse a casa do Senhor. Sim, continua sendo uma obediência aos mandamentos, à palavra dele. E aí, nesse momento, você está obedecendo a Deus. E obedecer é melhor do que sacrificar. Porém, se Deus olhar para você e falar, ele precisa de uma casa melhor, e te der uma casa, então ele precisa de uma casa porque ele não tem. Ele precisa de um carro. Não é porque você dizimou, porque ele não faz nada daquilo que merecemos ou porque fizemos algo exatamente para que nós não nos gloriemos em nós e não testemunhemos de nós. Porque quando ele fala sobre ser, a gente tem um erro tão grande, vamos dar um testemunho. Não existe esse tipo de testemunho de mim. É sede minhas testemunhas. Não é que o meu testemunho edifica, não é que o meu testemunho cura, não é que o meu testemunho vai fazer com que outras pessoas se convertam. É sede minhas testemunhas do que eu fiz, do que eu concluí. A obra que eu concluí é: eu vim, ensinei, formei, fui santo entre vocês, mostrei para vocês a comunhão de um Pai, de um Deus maravilhoso, tirei da mentalidade de vocês um Deus de guerra, um Deus, de batalha que vai na frente, que você vai ter que ficar guerreando, e te trouxe agora à luz a um Deus Pai, porque nós estamos começando a viver um contexto de vida diferente, um contexto de sociedade diferente, e vocês precisam começar a entender agora um Deus Pai. Um Deus Pai que cuida, que não dá uma cobra para o filho, mas que corrige quando precisa. Que quando o filho pede pão, não dá pedra. Mas que quando o filho é rebelde, ele pega a vara. Ele pega a vara para corrigir. Não merecemos. Quando um filho lava a louça, ele está fazendo alguma coisa para o pai? Não. Quando o filho arruma a casa, ele está fazendo alguma coisa para o pai? Não. Então, quando você dizima ou você oferta, você não está fazendo nada. Você só está obedecendo. O pai chega e fala: rapaz, esse menino lavou a louça hoje. Rapaz, que menino prendado. Ô, Joãozinho, vem cá. Pega R$10 aqui. Hoje você lavou a louça, eu vou te dar R$10 pra você tomar um sorvete.
pai quis agradar o filho, mas não é porque ele merecia por ter lavado a louça, porque não é um pagamento. Não é um pagamento. Então, quando você oferta e dizima e por graça de Deus ele derrama sobre você bênção sem medida, não é porque você merece. Não é porque senão seria como se fosse um investimento. Então, quantas pessoas não já dizimaram, quantas pessoas não já ofertaram e não se multiplicou 10 vezes mais na conta dela e nem nada mudou. Ele continuou ganhando o mesmo salário, o mesmo... Deus não deixa não, mas ele continuou vivendo bem. Ele não estava passando fome e necessidade. Ele só não multiplicou 100 vezes. Acontece. Isso é sério, essa palavra é tremenda para nós. Isso é tremendo. É algo revelado pelo Senhor. Então, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, muitas pessoas também falam que são cristãs. Muitas pessoas também falam que são de Deus. Muitas pessoas também falam que honram a Deus, que amam a Deus, que seguem a palavra, que são pessoas boazinhas, que não matam crianças. São pessoas boazinhas, que não matam animais. Jamais, até nem come animais, né? Nem come carne, é só vegetal. Só legumes. Nada animal, nem ovo. Eles são pessoas boazinhas, que convivem, trabalham, chegam em casa, não bate na mulher, não bate nos filhos, assiste, no final de semana sai com os filhos para comer, dia de semana vai trabalhar, é pontual. São pessoas boas. A esposa trabalha, ajuda em casa, o marido trabalha, ajuda em casa. Ou às vezes a esposa não trabalha, cuida dos filhos em casa, só o marido trabalha, mas convivem bem. Tem uma vida normal, tem seu carro, às vezes nem tem carro. Mas estão bem, no final de semana, uma vez por ano viajam, às vezes não viajam porque não tem condição, mas vivem bem. São boas pessoas, todo mundo olha e pensa, meu Deus, quando tem a oportunidade de fazer caridade, faz. Às vezes até frequentam uma igreja, vão lá todo domingo. Às vezes não frequentam, mas são bonzinhos. Às vezes frequentam, vão todo dia, todo domingo, pro culto. Sabe? Tem uma Bíblia lá na sala aberta, no Salmo 91, ou no Salmo 23. Quando esses que vão pro culto recebem ali o filé mignon da palavra, né? Entende um pouquinho, sabe que Noé que fez a arca e não Moisés. Sabe que Davi foi um rei. Sabe que Jesus morreu na cruz. Comemora o Natal. Dia 25 agora é dezembro. É Natal. Comemora o Natal, né? Jesus nasceu. Mas eles rejeitam a palavra de Deus. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou. Então naquele dia, a porta vai se fechar para você. Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios. Aparta-te de mim, pois não te conheço. Minha igreja era grande, tinha 100.000 membros. Aparta-te de mim. Eu não ia para a igreja, mas eu era uma pessoa boa. Não é possível que o Senhor vai... Aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Porque você rejeitou a minha palavra. E quando eu digo para você que está me ouvindo, que você rejeitou a palavra do Senhor, é porque, sabe? Quantas vezes você lê isso aqui? Quantas vezes você medita nisso aqui? Saul conhecia a palavra de Deus. Não é a palavra, isso aqui tudo, mas ele conhecia a palavra que Deus mandou. E ele não obedeceu. Você, de repente, está desobedecendo a Deus, rejeitando a Deus, por quê? Não conhece a palavra. A culpa é de Deus? Não. Está aqui. De graça na internet, no celular. Para comprar uma dessa aqui não é muito caro, mais barato do que as cervejas que talvez você beba. Mais barato do que o que você gasta com sanduíches e lanches na rua. Mais barato do que você gasta no tigrinho e perde. Ah, mas eu ganho. Então, mais um motivo para você comprar uma. A porta vai se fechar, gente. Se a gente não continuar pregando o evangelho, que é a porta é estreita e ela vai se fechar.
além de ser estreita, ela vai se fechar. Se você não entender, essa pregação já está em mais ou menos 30 minutos. 35 minutos. Se você não tem paciência para ouvir uma pregação dessa, e se você chegou aqui, glória a Deus pela sua vida, muitos não chegaram, porque a porta é estreita. As pessoas não têm paciência de ouvir a palavra, mas têm paciência de ficar 2 horas assistindo um filme. Mas tem paciência de ficar 2 horas vendo uma palestra que diz: você vai sair do prejuízo, você vai ter a sua vida financeira mudada, você vai ter dinheiro, vai pagar suas dívidas, vai ser isso. Porque é bom. Aquilo que é desprezível, a palavra de Deus, né? Para alguns ela é desprezível. Eu descartei. Mas aquilo que era bom, gordo, Saul e o soldado, ó. Se a gente quer, vamos fazer um churrasco. Ó, a picanha, a cervejinha, que é bom demais. Mas rejeitou a palavra do Senhor. Rejeitou a palavra do Senhor. Como é que eu rejeito aquilo que eu não conheço? Tem como? Eu te convido, leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Entenda, conheça, deguste, mergulhe. Não se contente com águas nos artelhos, mas mergulhe nas águas profundas do conhecimento de Deus. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que Deus rejeitou Saul, e Saul ainda fala assim para Samuel: me honre na presença. Ele fala aqui, ó, no versículo 24, ó, pequei de Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados, olha que mentira, e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Agora quer adorar. Samuel, contudo, disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei. Quando Samuel virou para sair, Samuel agarrou-se ao manto dele e o manto rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Deus e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza passou a amargura. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada, por isso que ele morreu e aquele povo morreu. Deixou mulheres sem filhos. Também Samuel entre as mulheres ficará sem filhos. E ele morreu ali. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. É assim que se faz. Não deixa ninguém. É a obediência completa. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu até ao dia de sua morte. Então Samuel nunca mais viu Saul. Foi tão frustrante que eles nunca mais nem se viram. Então você vai esperar Deus rasgar a tua vida. Vai esperar Deus rejeitar você. Ele fala que vamos lá adorar. Me honra perante os homens, os líderes de Israel. Você acha que Saul estava preocupado com Deus? Você acha que Saul se arrependeu de verdade? Saul estava com medo de perder o reino, o trono, a liderança, a autoridade diante daqueles homens. De ter que chegar diante daqueles homens e falar assim: olha, Samuel não vai vir não, mano. A gente não vai ter sacrifício do profeta. Ah, mas por quê? Porque a gente pecou. Porque Deus tinha mandado a gente destruir. Porque ele mentiu. Ele não foi os homens falar: não, por acaso, você acha que Saul falou: ó, a gente não vai ficar com gado não, porque Deus mandou destruir tudo. E os homens: não, deixa a gente ficar com esses gados aqui, pô, são gordos. Aqueles desprezíveis ali a gente já matou. Deus já aceitou aqueles. Deus não vai achar ruim a gente ficar com esses aqui, não. Não foi isso. Todo mundo, Saul, já deixa eu separar esses aqui pra mim. Você separa esses aí, vamos, cada um pega 2 pra mim, 1 pra você, 3 pra mim, 1 pra você. Saul fez isso. Ele tava com medo de ter que chegar lá, a gente pecou, mano. Ué, Saul, mas era para matar tudo, você não falou nada. Era mais, pô, era gordinho, mano.
O churrasco estava preparado, a gente merece. A gente guerreou. Mano, a gente teve que matar criança, mano. Então a gente merece. A gente merece, velho. A gente merece esse sanduíche, esse churrasco, essa picanha, essa cervejinha, a gente merece. Rejeitaram a palavra do Senhor. Estou falando aqui picanha e churrasco. Eu sei que algumas pessoas já vão ligar às eleições, mas não é porque não votaram no Bolsonaro, não, gente. Mas é porque as pessoas acreditam na mentira do diabo. Pelo amor de Deus, não estraga essa ministração achando que eu estou falando de Bolsonaro, não, gente. Eu estou falando do Senhor. É porque tem a ver também no sentido daqueles que ficaram olhando para a picanha e a cervejinha, ao invés de olhar para a palavra do Senhor. Rejeitaram a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela foi dada. E a gente se perdeu por causa da gordurinha, por causa da, sabe? Eu tô falando de pecado, de adultério, de roubo, não tô falando de votação não, gente, pelo amor de Deus. Mas aquelas pessoas que são iludidas por mentiras, o cara mente desde sempre e as pessoas acreditam nisso. Você mente desde sempre e você já acredita nisso. O mundo tá te enganando com um falso amor e você tá acreditando. O mundo vê uma coisa dessa aqui, é absurdo, gente. Como é que pessoas morrem, crianças? E tá tudo bem? Não. Direitos humanos. Seu genocida, Saul genocida, né? Deus não muda. E ele continua cumprindo a visita dele, igual no dia do Egito. E aqueles que não estão com as vestes mudadas pelo sangue, se apresente a ele com vestes brancas, né? Ele fala assim, para que ele derrame o sangue dele sobre você. O sangue aspergido naquela cruz por mim e por você. Não é o Natal que a gente precisa comemorar. Eu preciso comemorar a morte de Jesus. Como é que se comemora a morte de alguém? É porque foi através da morte dele que eu fui salvo. Se ele tivesse nascido e lá no Getsemane, ao invés de ele falar, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, ele fala, olha, eu não aguento, passa de mim esse cálice. Eu não quero mais isso. Esse povo é ruim. Esse povo não te merece, Deus. Me leva de volta para o meu trono e me leva de volta para o céu. Eu não pequei, eu ministrei tudo. Eu falei sobre o reino de Deus aqui para essas pessoas, mas elas são más, elas querem me matar. Eu preguei na sinagoga para esse povo e eles estão tramando por trás. Judas está lá agora, nesse exato momento, querendo me vender por 30 moedas. E esse cara anda comigo há 3 anos. Esse cara come comigo, esse cara administra meu dinheiro. Ele tá me roubando, eu sei que ele tá me roubando e ainda... Não, quero isso não, Deus me leva. E a velho, ó, cansei. Pode passar esse cálice pra outro. Cansei, não vou sofrer aqui não. Eu sei que eu vou precisar depois que eu sofrer, porque eu sei, eu te conheço, eu acredito, mas... Não vou sofrer isso pra esse povo, não, esse povo não merece. Não merece. E não merecemos mesmo. Continuo sem merecer. Mesmo eu indo para a igreja, continuo sem merecer. Mesmo eu indo na Bíblia, continuo sem merecer. Mesmo que eu dê o meu corpo como sacrifício, eu continuo sem merecer. Porque a graça me foi dada gratuitamente quando eu era um merda. Como diz a palavra, quando eu era um vácuo, porque eu diante de Deus sou como um vácuo, não sou nada. Quando eu era um nada, ele me aceitou e me fez filho, agraciado pelo seu amor. Entenda, ele te fez filho. Filho. Não importa as suas escolhas do passado, ele quer te regenerar. Não seja um Saul. Mergulhe no Senhor, não seja um Saul.
Que o pecado na sua vida seja um acidente, não uma consequência de atos atrás de atos, de pensamentos miraculosamente pensados antes, planos. A gente já faz o plano de pecar, gente. É um planejamento. Então não foi um acidente, você planejou. Deixa Deus mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Que você receba essa palavra e que ela entre no seu coração e mude a sua vida em nome de Jesus.